vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco dos nossos comportamentos. Vamos pensar, na verdade, um pouco agora sobre os problemas que às vezes acabam tirando o nosso sono, né? Porque quem nunca passou por algum momento difícil na vida? Às vezes a perda de um ente querido, uma dívida complicada, falta de dinheiro, né, para coisas básicas também, ou mesmo um problema de saúde, um conflito familiar, por exemplo. Como é que a gente pode, então, aprender a lidar com esses problemas de uma forma mais saudável, né? Quem vai dar essas dicas pra gente, claro, é a coach Carolina Linhares, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Como é que você está? Tudo Tudo certinho? ótimo. Bom dia Apesar a todos. da chuva, né? Ufa, Mas estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo, é bem Exatamente. isso, né? Bom, eu acho que na verdade você sempre comenta que existem pelo menos 3 passos para a gente lidar com esses momentos difíceis, né? Como é que é isso? Como é que a gente pode lidar? Então, o primeiro passo é resignificar, né? Resignificar saindo do papel de vítima. Porque, obviamente, que geralmente momentos difíceis são momentos que a gente não controla, mas são momentos em que nós precisamos resignificar, dar uma nova simbologia para o momento, uma nova formulação para o momento. E como que a gente faz isso, né? Então, definir, por exemplo, vamos supor que um momento difícil é o desemprego, né? Muita gente passando por isso Muita hoje. gente passando por isso. Então, você recebe uma notícia muito difícil, né? Como que eu vou resignificar essa história? Pense em 3 objetivos que tu pode ter para que essa história, você possa olhar essa história de um outro patamar, outro olhar, exatamente, com outro prisma, né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu fiquei desempregada. Primeira coisa, nos primeiros 2 dias, geralmente a gente pensa em objetivos que sejam quantitativos e mensuráveis, né? Então, nos próximos 2 dias eu vou estudar como fazer um bom currículo. Depois, nos próximos 3 dias, eu vou fazer uma lista de 50 empresas para a qual eu possa cadastrar o meu currículo. Até com metas menores, né? Menores, exatamente. Essa é a forma de resignificar. Definir de 2 a 3 objetivos pequenos que eu possa concluir para eu sair do problema e olhar o problema como um desafio, como, quem sabe, até uma oportunidade de melhoria. Então, esse é o primeiro passo, resignificar realmente essa situação e pensar nela de uma forma diferente. Agora, tem um segundo passo também. Temos o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, por incrível que pareça, existem muitas pesquisas que mostram que nessa hora a gente precisa pedir ajuda, pedir apoio. Nesse momento, nós precisamos contar com a nossa rede de relacionamento. Muita gente não gosta, né, não às vezes, gosta. de pedir ajuda. Né? Não, deixa que eu me viro, não, eu vou sair dessa sozinha. Não, seja humilde para que a gente possa realmente pedir ajuda, para que a gente possa realmente contar com o apoio do outro. Então, assim, voltando para o exemplo do desemprego. Então, liga para as pessoas que você tem contato, avisa que você perdeu o emprego, pede para que elas, se souber de alguma vaga, que elas possam lhe indicar. Então, o tempo inteiro, use essa rede para que ela possa lhe apoiar e, consequentemente, ela possa lhe ajudar a conquistar uma nova oportunidade. Pode ser um amigo, um familiar, alguém Exatamente. próximo, né? Pede ajuda, pede apoio, pede realmente que use essa rede para que possa realmente fazer com que esse momento também seja resignificado. Sem dúvida. Né? E qual é o terceiro passo? É o passo de ouro. Opa, esse é o bom. Esse é o bom, exatamente. Então, qual seria o passo? Seria o passo de fazer um diário de suas conquistas. Opa! Todos os dias, faça uma pergunta, por que valeu a pena o dia de hoje? E aí a gente começa a trazer poder novamente pra gente, entendeu? Porque geralmente quando nós estamos passando por um problema, a gente fica olhando só o problema. E nós precisamos exatamente treinar a nossa mente a olhar de outra forma esse problema, a poder olhar esse problema com os outros também dimensões da sua vida. Então, faça um diário do porquê valeu a pena viver o dia de hoje. Às vezes, eu estou desempregado, mas valeu a pena porque hoje eu tive uma conversa muito bacana com uma pessoa que eu não conversava há muito tempo. Valeu a pena porque, de repente, eu fiz algo que, quando eu estou empregado, eu não consigo, como levar um filho na escola, entendeu? Então, comece a construir novamente o seu poder. Porque quando nós estamos passando por problema, geralmente a gente acha que nós somos o problema. Não é uma questão apenas um momento da nossa vida. E a gente precisa exatamente se deslocar de que isso é um problema, mas eu continuo sendo poderoso e agente e ator da minha vida.
E mesmo que a pessoa, por exemplo, pense assim, diz, não, hoje não teve nada de bom no meu dia, mas é forçar você ter pelo menos algum lado positivo. Encontrar um lado positivo, sempre tem, nem que seja ter tido uma refeição. Isso já é um lado bom, né? Quem sabe ter tido uma risada que foi por qualquer aspecto, já é um lado bom. É exatamente isso, conseguir encontrar os momentos que sejam minimamente bons para eu entender que eu não sou o problema, que o problema está me acompanhando, mas eu estou sendo agente para transformá-lo. Né? E então, claro que são 3 passos aí para que realmente a gente possa mudar, olhar o problema não só como um problema nosso, mas sim algo que todo mundo passa. Exato, é o que eu ia dizer agora. Concluindo, né, esse assunto, a gente sabe que todos nós temos algum problema e algum nível de problema, que pode ser um pouco pior, um pouco melhor, mas que a gente tem que olhar com esses 3 passos com bastante carinho para poder realmente a gente sair dessa situação. Exatamente. Porque algum momento bom vai vir. Com certeza, depois. Com certeza. É sempre assim, né? A crise é sempre uma boa oportunidade para que a gente possa criar e crescer. Né? Tá Então, certo. que a gente consiga utilizar esses 3 passos para que a gente possa não ser o problema, mas sim passar pelo problema. Só vamos relembrar rapidinho? O primeiro passo qual é? O primeiro passo, então, é resignificar. Ressignificar E aí, o problema. Exatamente. E aí, com as metas, com os objetivos de curto, bem curtinhos, mas que eu consiga realmente ir fazendo para que eu possa dando uma outra formatação para a questão, né? O segundo, então, é utilizar a rede de relacionamentos, Certo. pedir apoio, utilizar as parcerias. E o terceiro, fazer um diário do que valeu a pena viver o dia de hoje para que eu possa ver o problema fora de mim. Vamos fazer isso então, hein? Todos nós, porque isso é bom, fazer um diário principalmente. É isso Carolina, aí. obrigado, hein? Obrigada pela sua também, participação uma mais ótima uma vez. semana para todo mundo.